Olá! A aula de hoje vai tratar sobre tipologias da responsabilidade social corporativa. Em nossa aula, nós vamos estudar a evolução das teorias da responsabilidade social corporativa e estudar as principais tipologias de RSC. E vamos detalhar a teoria instrumental e a teoria política e depois a teoria integrativa e as teorias em ética. Então, vamos avançar nesta evolução das teorias de RSC. Em 1950 é quando se começa a estruturar as teorias de responsabilidade social corporativa. E ela começa com um livro de Bowen, onde ele lança a primeira ideia para discutir a responsabilidade social, mas nessa época não se tratava de responsabilidade social das corporações, mas sim da responsabilidade dos gestores. Então, Bowen define em seu livro, em 1950, que a responsabilidade dos gestores se refere às obrigações para seguirem normas, tomarem decisões ou seguir as linhas de ação que são desejáveis em termos dos objetivos e valores da sociedade. Veja que nesse conceito o foco está nos homens de negócios e uma relação entre quais são os valores e quais são os objetivos da organização. Mas já se começa a tratar da questão ética de como lidar com os interesses da sociedade. Avançando para os anos 60, na tentativa de formalizar uma definição de responsabilidade social corporativa. Nessa tentativa, inicia-se a ideia de voluntarismo, uma ação filantrópica da empresa com relação à sociedade. Então, está muito mais focado em projetos sociais, ou seja, uma ação voluntária, mas limitada à própria definição da empresa, algo muito incipiente. Davis, em 1960, lança uma definição de responsabilidade social corporativa focada nas decisões e ações tomadas por homens de negócio que vão ao menos parcialmente além dos interesses econômicos e técnico direto da firma. Então, associada a essa ideia de voluntarismo, a questão de que não apenas o interesse econômico da firma, nem o interesse técnico, avança para pensar em questões mais amplas, como as questões ambientais e as questões sociais. Em 1963, McGeary lança outra definição onde a ideia da responsabilidade social corporativa supõe que as organizações não têm apenas obrigações econômicas e legais, mas outras responsabilidades face à sociedade que vão além dessas obrigações econômicas e legais. Então, veja, na década de 60, a preocupação era entender quais eram esses limites, além dessa responsabilidade econômica, para onde a empresa deveria avançar em termos de responsabilidade. E aí a gente chega na década de 70. Essa década foi uma década de proliferação de definições. Mas a definição mais importante acontece ao final, em 1979, que é justamente a definição de Carroll, que nessa época ele consegue definir 4 tipologias de responsabilidade social corporativa, que avança dentro de uma pirâmide, dentro de um conceito de pirâmide, nas responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias. Nesse espectro de responsabilidades, dentro dessas 4 tipologias que Carroll lança ao final da década de 70, começa uma associação entre o conceito, que agora se tinha uma definição clara, amplamente aceita, dentro dessas 4 categorias, mas a tentativa de associar a responsabilidade social corporativa com um conceito novo, que era o de performance social corporativa. Ora, conhecia-se o conceito de performance econômica, lucratividade, rentabilidade, mas como associar
as ações das empresas com resultados além dos resultados econômicos, nessa visão mais ampla de performance social. E nessa época, em 1970, também observa-se o aumento do número de agências regulatórias. Então, o governo passa também a tomar o seu papel importante na definição dos limites para as ações das empresas, os limites das ações sociais e ações ambientais, principalmente com a criação das agências regulatórias. E aí, um outro choque de conceito: ações legais e ações voluntárias. Até onde deve ir a ação da empresa? E daí a gente avança para a década de 80. Já tínhamos uma definição, já tínhamos claramente 4 categorias de responsabilidade social corporativa. Então, precisa definir como operacionalizar essa RC na prática, como definir os processos internos da empresa para atender a essa responsabilidade econômica, responsabilidade legal, ética e discricionária. E o conceito de performance social corporativa, que inicia-se na década de 70, é reforçado agora em 1980. E se a gente está falando de performance, é importante falar em mensuração. Precisamos medir essa performance. Dentro de uma visão econômica, isso estava consolidado. Mas como medir os impactos sociais e os impactos ambientais? Então, é uma década nessa tentativa agora de avançar na definição de indicadores ambientais e sociais, na definição dessa operacionalização em modelos de gestão. A partir da década de 90 até os dias atuais, observa-se o desenvolvimento de temas alternativos, tendo a RSC como ponto de partida. A performance social corporativa consolida-se com a definição mais clara dos indicadores ambientais, econômicos e sociais. Agora, a questão-chave era identificar quais ações têm resultados, ou seja, essa relação de causa e efeito não estava clara ainda. Começava-se o desenvolvimento de teorias nesse sentido, de identificar uma relação de causa e efeito. Deixa eu explicar melhor o que é essa causa e efeito. Causa e efeito, se a empresa fizesse um projeto social, qual a relação, qual é o impacto, o efeito na performance da empresa? Então, essa tentativa de associação da conduta ambiental e social na performance social e ambiental. O início da década de 90 até os dias atuais, essa é uma pergunta que as empresas estão buscando responder. Uma outra teoria que surge ao final da década de 80 e vai se refletir na década de 90 até os dias atuais é a teoria dos stakeholders. Nessa teoria, a empresa ela interage com outras partes interessadas, ou seja, não são apenas os clientes, os trabalhadores, os bancos, ou seja, não são apenas aqueles agentes, aqueles atores que ofertam recursos para a empresa e os clientes que compram esses produtos. Outros atores interagem e têm demandas para com a empresa. E como a empresa responde a essas demandas? Então, nesse ambiente mais amplo de interação, como a empresa vai responder tendo ações de responsabilidade social e ambiental. Uma outra teoria que surge também associada à RSC é a teoria da business ethic, ou seja, da ética empresarial. Se a empresa simplesmente atende à legislação, ela está fazendo o mínimo. Mas na questão ética é fazer o que é certo, independente de uma visão clara de retorno econômico ou independente de uma demanda, ou seja, fazer o que é certo, ter uma ação responsável e ética com as suas partes interessadas. E nesse sentido, nessa visão ética, nessa associação, vem um outro conceito que é o de cidadania corporativa.
A empresa agora é vista como um ator importante nessa relação empresa-sociedade. Então, ela é vista como um cidadão. E nessa visão de cidadão, ela tem responsabilidades, principalmente com a comunidade vizinha à empresa. Essas teorias que a gente estudou desde a década de 50 até os dias atuais, elas entram em conflito com teorias clássicas, como a análise custo-benefício. Ou seja, a empresa se pergunta, para que eu vou fazer projetos sociais? Para que eu vou atuar numa base voluntária? Qual é o benefício? Então, essa relação de custo-benefício, eu tenho payback nessa ação. Então, a empresa se vê nesse avanço em termos de responsabilidade, mas ela precisa se questionar em termos de custo e benefício. Uma outra teoria que conflita com a responsabilidade social corporativa é a teoria dos custos de transação. Ou seja, para eu desenvolver projetos sociais, a empresa reflete, poxa, isso vai me tomar tempo e vai me tomar recursos. Para me relacionar com os stakeholders, eu também vou ter que investir tempo e recursos. Essa relação vale a pena? É o conflito com a teoria dos custos de transação. Nesse mesmo conceito, outra teoria, que é a visão baseada em recursos, conflita com a responsabilidade social corporativa. Ou seja, a empresa, para desenvolver a sua responsabilidade social e ambiental, vai se questionar: eu tenho recursos? Se não, eu preciso desenvolver esses recursos? Então, essas três tradições teóricas, análise custo-benefício, teoria dos custos de transação e visão baseada em recursos, ela, de uma certa forma, se choca com essa evolução da responsabilidade social corporativa. A década de 90 até os dias atuais, ela trabalha nessa tentativa de mudar uma visão da firma, de encontrar o espaço adequado da responsabilidade social corporativa com foco na sustentabilidade. Então, finalizando a nossa evolução das teorias da responsabilidade social corporativa, a gente pode visualizar a década de 70, com foco somente no acionista, avança para uma ideia de filantropia na década de 80, a década de 90, o início da governança corporativa, uma associação com esses conceitos tradicionais, tentando encontrar a questão da responsabilidade, a teoria da responsabilidade social corporativa, uma visão mais ampla do engajamento com os stakeholders e o início de uma visão mais transparente, focada na legitimidade, focada na contabilidade corporativa, onde claramente mostra que questões ambientais, o tratamento, a responsabilidade social e ambiental tem resultados na performance econômica e garante uma competitividade responsável e uma empresa sustentável. A gente pode ver essa representação que eu acabei de apresentar ao longo do tempo, indo da década de 30 até os anos 2000. Começa então com os primeiros termos de responsabilidade social corporativa na década de 30, entre a década de 40 e a década de 50, que é exatamente o período pós Segunda Guerra Mundial, o conflito entre o modelo capitalista e o modelo socialista. A gente avança entre a década de 60 e 70, tentando construir um conceito. A década de 80, a gente já tem esse conceito claramente definido e agora novas teorias surgem, completando, tendo a RSC como ponto de partida. E a tentativa, então, de operacionalizar, de transformar essas teorias em realidade, como essas teorias podem ser implantadas dentro da empresa. Então, a gente tem o conceito de gestão ambiental, de performance social corporativa. A partir do ano 2000, a discussão amplia-se na relação empresa-pobreza e com foco principalmente na questão da sustentabilidade, que na reunião da Rio+20 observa-se essa questão numa visão mais ampla, que é preciso encontrar essa convergência entre atores, empresa, governo e sociedade.
para que esse grande desafio atual da sustentabilidade seja alcançado.